Olá, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar fundo no coração de quem já sentiu o peso das expectativas alheias e a força de quem se recusa a se curvar a elas. Preparem-se para se emocionar. Para Ana, a cozinha não era apenas um cômodo da casa, era seu refúgio, seu reino de aromas e sabores onde cada receita carregava um pedaço de sua alma. Naqueles primeiros meses de casamento, enquanto ela e Jorge dividiam um apartamentinho alugado, aquele espaço apertado, mas acolhedor, tornou-se seu santuário. Ana não cozinhava, ela criava. Transformava ingredientes simples em obras-primas com um toque de magia, e Jorge, um programador dedicado em uma grande empresa de tecnologia, chegava em casa todos os dias com o mesmo brilho nos olhos, ansioso pelo jantar que a espera. Para ele, cada prato era uma declaração de amor e Ana dominava essa linguagem como ninguém. Tudo corria em paz, até que a tempestade chegou, como sempre chega para muitos casais jovens, a primeira visita da sogra. Aline Constantino Kudryavtseva não era uma mulher qualquer. Diretora adjunta de uma escola, acostumada a dar ordens e ver o mundo se dobrar à sua vontade, ela entrava em qualquer ambiente como um furacão. Postura imponente, olhar penetrante e uma autoridade que não deixava espaço para réplicas. Ana nunca esqueceria o dia em que Jorge a levou para conhecer a mãe. Aline a examinou de cima a baixo com um desdém calculado, como se avaliasse um produto defeituoso em uma prateleira. Magricela demais, e esse tamanho, soltou, como se fosse um veredicto. Mas poderia ser pior, meu filho. Ana engoliu a humilhação em seco, convencendo-se de que era apenas o jeito brusco da mulher. Jorge, envergonhado, pediu desculpas depois, jurando que a mãe era boa pessoa, só um pouco direta e, bem, às vezes sem filtro. O casamento foi simples, quase modesto, e Aline não perdeu a chance de demonstrar seu descontentamento. O vestido da noiva? Demasiado simples. O restaurante? Barato demais. Os convidados? Esquisitos. Mas o verdadeiro inferno começou quando o casal se mudou. A partir daí, Aline passou a aparecer todo final de semana, como se fosse seu direito fiscalizar a vida dos dois. E a cada visita, ficava claro que, para ela, Ana não era uma nora, era uma rival a ser derrotada. Jorge, você está um esqueleto. Essa menina não te alimenta direito, lançava, enquanto o filho, em plena forma, devorava com prazer os pratos de Ana. Essas cortinas? No meu tempo, nem nas casas mais pobres se via tamanha falta de gosto, criticava, embora o conjunto tivesse sido escolhido a 4 mãos e combinasse perfeitamente com o resto da decoração. Mas era na cozinha que a batalha se tornava mais cruel. Aline se considerava uma mestre dos fogões, e a ideia de que uma criancinha como Ana pudesse superá-la era insuportável. Isso você chama de borscht? Minha gata come melhor na tigela, dizia, enquanto limpava a segunda tigela do mesmo prato. Esse salada está um salgado. Sempre falei que as moças de hoje não sabem nem medir tempero, comentava, servindo-se de mais uma porção. Ana aguentava. Por Jorge, que se retorcia entre as duas mulheres que amava, sem saber como acalmar uma sem magoar a outra. Por amor, ela engolia cada palavra ácida, cada olhares de menosprezo. Até que um dia, Aline foi longe demais. Durante uma visita, sem querer, deixou cair na pia a caderneta de receitas de Ana, um tesouro que carregava anotações da própria avó da moça, fotos de pratos, memórias de família. Que desastrada eu sou! Mas, bom, talvez não fosse grande coisa mesmo, disse, com um sorrisinho que não escondia a satisfação. Aquela noite, quando Jorge dormia, Ana chorou em silêncio. Aqueles papéis encharcados, aquelas letras borradas, eram pedaços dela mesma sendo apagados. O estopim veio no aniversário de Jorge. Ana se dedicou por dias, planejou cada detalhe, comprou os melhores ingredientes, preparou um bolo com uma receita secreta. Queria que aquele dia fosse perfeito, um presente de amor para o homem que sempre a apoiava. Até que Aline ligou, anunciando sua chegada. Não se preocupe, querida. Sei que você queria fazer tudo sozinha, mas não podia deixar meu filho comer aquilo no dia dele, disse, trazendo um bolo de confeitaria fina e pratos que ela mesma havia preparado. Jorge, visivelmente desconfortável, não disse nada. E esse silêncio doeu mais do que qualquer palavra. A noite foi um martírio.
Aline elogiava seus próprios pratos em voz alta, enquanto desdenhava dos de Ana. Até que chegou a hora das almôndegas, aquelas que Jorge adorava, recheadas com queijo e ervas, feitas com todo carinho. Isso é comestível? Você não sabe cozinhar nada, escarneceu Aline, enquanto devorava uma após a outra, como se temesse que lhe tirassem o prato. Foi então que algo dentro de Ana se partiu. Não era mais dor, era fúria pura, um fogo que queimava por dentro. E quando Aline se serviu de uma segunda porção de plov, a mãe de Ana, até então silenciosa, finalmente falou: Sabe, Aline, é curioso como alguém que diz detestar a comida da minha filha não para de repetir. Será que a senhora poderia nos explicar esse mistério? O silêncio que se seguiu foi cortante. Aline congelou, a colher no ar, os olhos arregalados. Não estava acostumada a ser desafiada. Eu só não queria magoar a Ana. Balbuciou, mas as palavras soaram vazias até para ela. Ah, então a senhora se importa com os sentimentos dela, retomou Helena, mãe de Ana, com uma calma que escondia aço. Por que, se for assim, por que a humilha a cada refeição? Por que menospreza seu talento, se não consegue parar de comer? Jorge, finalmente, encontrou sua voz. Mãe, Helena está certa. Há tempo eu queria dizer que seu comportamento com a Ana me entristece. Ela cozinha maravilhosamente, e eu amo cada prato que ela faz. Chega de desrespeitar nossa casa, nossos espaços, nossas escolhas. Aline empalideceu. Não estava preparada para aquele confrontos, muito menos vindo do filho, sempre tão submisso. Pela primeira vez, o mundo não girava ao seu redor. E, pela primeira vez, Ana sentiu que sua voz e sua cozinha tinham sido finalmente ouvidas. O filho que sempre fora tão dócil agora olhava nos olhos da mãe com uma firmeza que ela nunca lhe conhecera. Assim que você fala comigo agora? A voz de Aline tremeu, entre a ofensa e a fúria. Eu sou a vilã, e essa cozinheira é a santa? Ninguém disse que você é uma mamãe, respondeu Jorge, sem ceder um milímetro. Só pedimos que respeite Ana e tudo o que ela faz por esta família. Ela é minha esposa, e não permitirei que ninguém a maltrate. Nem mesmo você. Aquela noite marcou uma virada. Aline, alegando uma dor de cabeça súbita, recolheu suas coisas com pressa e saiu sem se despedir. E pela primeira vez em anos, Jorge abraçou Ana com uma força que parecia querer compensar cada silêncio, cada omissão. Me perdoe, sussurrou contra seus cabelos. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Devia ter te defendido. Ana não chorou de tristeza, mas de alívio. Finalmente, ele a vira. Finalmente, escolhera ficar ao seu lado. 2 semanas se passaram sem um sinal de Aline. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Jorge tentou contatá-la algumas vezes, mas as conversas eram curtas, tensas, como se ambos medissem cada palavra. Até que, numa tarde comum, o interfone soou. Ana abriu a porta e encontrou a sogra no corredor, segurando uma caixa grande entre as mãos. Posso entrar? Perguntou Aline, com uma voz tão baixa que Ana mal a reconheceu. Hesitante, fez sinal para que passasse, preparando-se internamente para outro ataque. Mas os olhos da mulher mais velha não traziam batalha, traziam algo que Ana nunca vira neles, humildade. Trouxe uma coisa para você, disse Aline, estendendo a caixa. Dentro, um livro de receitas novo, encadernado em couro escuro, suas páginas imaculadas à exceção da primeira, onde uma caligrafia trêmula escrevia, para os melhores pratos da melhor nora. Quis me desculpar, as palavras saíram com esforço, como se cada sílaba pesasse toneladas. Precisei de tempo para entender que estava errada. Tinha medo de perder meu filho, medo que ele a amasse mais do que a mim. Agi de forma indigna. Ana não soube o que responder. Aquele pedido de perdão, tão inesperado quanto um raio em céu claro, a deixou sem palavras. Não peço que me perdoe agora, continuou Aline, os dedos apertando a alça da bolsa. Sei que a magoei profundamente. Mas gostaria de tentar consertar as coisas, se você permitir. Jorge, ao lado de Ana, apoiou a mão em seu ombro. A decisão é sua, amor. Mas eu torço para que vocês encontrem um caminho. Ana respirou fundo. Não estava pronta para apagar anos de ressentimento com um sorriso, mas também não queria que aquele ciclo de dor se arrastasse para sempre.
Talvez possamos começar do zero, Anne propôs, secando as lágrimas que insistiam em cair. Estava justamente preparando o jantar. Quer ajudar? Era um pequeno gesto. Mas às vezes, é nos pequenos gestos que as maiores transformações começam. Para surpresa de Anna, Aline não era a mesma ogro quando não estava em modo de ataque. Na cozinha, revelou-se uma mulher que sabia muito mais do que criticar, conhecia segredos de temperos que faziam até o prato mais simples brilhar, técnicas passadas de geração em geração. Anna, por sua vez, compartilhava as tendências modernas que aprenderá, as fusões ousadas que experimentava. Os meses passaram, e aquelas duas mulheres, que um dia pareciam inimigas irreconciliáveis, começaram a tecer algo novo, não uma trégua frágil, mas uma aliança inesperada. Claro, não foi fácil. Os velhos hábitos de Aline não desapareceram da noite para o dia. Às vezes, um comentário ácido escapava, uma careta de desdém se formava sem querer. Mas agora, ela se flagrava. Parava. Respirava. E, aos poucos, a mudança se tornava visível. Até que veio a notícia que selaria tudo: Anna estava grávida. Quando Aline soube, suas lágrimas foram de uma alegria tão pura que Anna não pôde duvidar: vou ser avó. Prometo ser a melhor avó do mundo. E cumpriu a promessa. Quando Sofia nasceu, Aline se tornou o porto seguro daquela casa. Cuidava da netinha para que Anna descansasse, preparava refeições para que a jovem mãe tivesse mais tempo com a filha, e o mais importante, nunca mais permitiu que uma crítica à nora cruzasse seus lábios. Sofia cresceu envolta em amor duplo, herdou de Anna a criatividade na cozinha, a ousadia de misturar sabores, e de Aline, a precisão e a disciplina. E quando as duas mulheres uniram forças para criar um canal de culinária, Cozinha de Duas Gerações, o sucesso foi instantâneo. Mostravam ao mundo como tradição e inovação podiam dançar juntas, assim como elas haviam aprendido a fazer. 5 anos depois daquela briga que mudou tudo, no aniversário de casamento de Anna e Jorge, Aline levantou seu copo para um brinde. A minha nora, disse, a voz embargada, que me ensinou a receita mais importante da vida, a de perdoar e amar. Graças a você, entendi que a felicidade do meu filho é também a minha. Anna, ouvindo aquelas palavras, sentiu um nó na garganta. Lembrou-se das coteletas jogadas no lixo, do desprezo estampado no rosto da sogra. Quem diria que aquele conflito amargo seria o solo fértil para uma amizade verdadeira? Foi então que Sofia, já com 4 anos, puxou sua manga e cochichou: Mãe, quando a gente come o bolo que você e a vovó Aline fizeram? Anna sorriu, afagando os cabelos da filha. Logo, meu sol. O melhor sempre está por vir. E ela sabia que era verdade. Porque quando há amor e respeito, até os ingredientes mais improváveis, uma sogra difícil, coteletas queimadas, anos de rancor, podem se transformar na receita mais doce, a de uma família.